Boa noite, hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2015. A J+ ABC está no ar. Veja na edição de hoje. MTU explica acidente ocorrido com micro-ônibus no centro de Santo André. Motoristas e cobradores de duas empresas que atendem a cidade de Santo André entram em greve. Hoje tem o humor crítico e irreverente de Daniel Carria e Samuel Boss. Tem coluna ordinária. Teremos ainda aquele bate-papo de costume de todas as terças-feiras sobre condomínios com o advogado Simon Zeveiter. A MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, se manifestou sobre o acidente ocorrido em 11 de setembro na rua Bernardino de Campo, no centro de Santo André. Passageiros e o próprio motorista deste micro-ônibus intermunicipal se surpreenderam quando a roda dianteira esquerda do veículo se desprendeu do coletivo. A peça foi parar próximo a uma farmácia a cerca de 50 metros do local onde ocorreu o acidente. Em nota, a MTU informou que o micro-ônibus foi encaminhado para conserto e já está de volta às ruas. A empresa também disse que condutores foram autuados por deficiência na manutenção dos veículos. Motoristas e cobradores de duas empresas que operam na cidade de Santo André decretaram greve na manhã desta terça-feira. Veja mais detalhes. Motoristas e cobradores das companhias São José e Expresso Guarará, que operam na cidade de Santo André, entraram em greve na manhã desta terça-feira. Segundo o Sintetra, o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, a paralisação é em decorrência de vários motivos: atraso nos salários e benefícios, desvio de funções, veículos precários e o não depósito do FGTS. As duas empresas de transporte são proprietárias de 100 ônibus, dos quais 60 circulam em Santo André e 40 interligam a cidade com São Caetano. O trabalhador que veio pegar o ônibus no terminal da Vila Luzita se deparou com ele assim, totalmente vazio. Segundo o sindicato, mais de 60 mil passageiros dependem dos coletivos. Os sindicalistas disseram que a greve será por tempo indeterminado. A paralisação também é uma forma de protestar contra a demissão de alguns colegas que trabalhavam na Expresso Guarará e na São José. Vamos agora à previsão do tempo. A terça-feira foi de muito sol, muito quente. A massa de ar seco predominou e garantiu temperaturas altas ao longo do dia. Os termômetros passaram de 32 graus na região do Grande ABC. Por conta do calor e da alta umidade, as nuvens aumentaram durante a tarde. Veja agora a previsão completa para esta quarta-feira. Em São Caetano, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 34 graus. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 35. Já na cidade do Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 21 de mínima e 30 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 20 graus de mínima e 37 graus de máxima. Veja no próximo bloco as notícias do esporte regional. E mais, hoje tem coluna ordinária, o humor crítico e irreverente dessa dupla dinâmica, Daniel Carria e Samuel Boss. Continue conosco, o J+ ABC volta daqui a pouco. Morre aos 78 anos na cidade de Santo André a mãe de Miriam Belchior, presidente da Caixa Econômica Federal. O nosso repórter Leandro Amaral está neste momento ao vivo no velório com mais informações. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Isabelle. Boa noite, amigos do J+ ABC. Falamos ao vivo neste momento, diretamente do cemitério da Vila Pires, em Santo André, onde é velado o corpo da mãe da ex-ministra e atualmente presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. A senhora Ângela Forte Belchior, de 78 anos, faleceu por volta das 10 horas da manhã de hoje, terça-feira. Ela que estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui mesmo em Santo André, e morreu vítima de uma insuficiência respiratória aguda. O velório já teve a presença de diversas autoridades, muitos petistas aqui do ABC, inclusive, já passaram por aqui, como a primeira-dama e secretária de São Bernardo do Campo, Nilza de
Oliveira, os prefeitos também presentes, Luiz Marinho, Carlos Grana, o velório que vai seguir durante toda a noite, madrugada, e o enterro de Ângela Forte Belchior acontecerá na manhã desta quarta-feira, 9 horas da manhã, horário previsto. A nossa reportagem tentou inclusive fazer contato com a própria Miriam Belchior, mas por motivos claros aqui de todo esse ocorrido, Miriam não quis conceder entrevista e nem permitiu a filmagem de um local mais próximo do velório, ou seja, todos num clamor aqui muito grande, em condolência, em saudação a todo esse momento em que vive Miriam Belchior. Portanto, então, noticiamos aqui o falecimento e nesse momento o velório da mãe da presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, a senhora Ângela Forte Belchior, repito, de 78 anos. Isabelle, voltamos ao vivo aos estúdios do J Mais ABC. Obrigada, Leandro. Deixa aqui, em nome da família TV Mais, os nossos sentimentos. E agora vamos às notícias do esporte regional. A equipe do São Bernardo estreia na segunda fase da Copa Paulista contra o Mirassol. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira a tabela do campeonato. Pelo grupo 6, o São Bernardo enfrenta o Mirassol no próximo domingo, às 10 horas da manhã. O Tigre ainda tem como adversários as equipes do Ituano e Independente. Os times se enfrentam em jogos de ida e volta e os 2 primeiros colocados vão para as quartas de final. 2 vagas estão destinadas aos terceiros melhores posicionados. O São Bernardo joga em casa no dia 30 contra o Independente, que enfrenta o Tigre novamente em 14 de outubro. A equipe feminina de handebol da Metodista vai enfrentar uma maratona de jogos nos próximos dias. A Metodista São Bernardo assumiu a liderança da Liga Nacional ao vencer o São José dos Campos no último sábado. A maratona de jogos da equipe vai envolver o Campeonato Estadual e a Liga Nacional. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira contra o Guarulhos, pelo Campeonato Paulista, no ginásio da Ponte Grande, às 7h30 da noite. Já na quinta-feira, o time joga em casa contra o Caxias do Sul, pelo segundo turno da Liga Nacional. E no sábado, enfrenta o Concórdia de Santa Catarina, também pela Liga Nacional. O jogo acontece no Baetão, na cidade de São Bernardo, às 4 horas da tarde. Daniel Carria e Samuel Boss vêm por aí. Essa dupla dá o que falar. Chegou a hora da nossa coluna ordinária. Olá, queridos abecedianos! Olá, minhas queridas abecedianas deste ABC. Hoje, nessa terça-feira, estamos começando mais uma coluna ordinária nessa TV que é mais! Com estes ordinários mequetrefes infiéis, que são de menos e cada vez menos. E hoje estou aqui com o Daniel Carria, comunista que acredita em Deus. Opa, com este reacionário direitoso, Samuel Boss, que também acredita em Deus. E já vamos dando um abraço aqui pro nosso diretor Vitor, pro Marcelo e pro Jimmy e pra Carol, que nos dirige sempre. Exatamente, mas eu quero também mandar um abraço pro Carreiras, que eu quero puxar o saco, viu? E hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos fazer o quê, Daniel? Ah, como sempre, bobagem. Mas nós vamos falar o que aconteceu de melhor nessa política regional das 7 cidades. E tem isso, né? É, o melhor do pior, o menos pior. É os piores momentos. Os piores momentos, os melhores momentos. Então vamos lá, nós vamos iniciar com o quê? Ontem à noite... A piada maior de todas. Ontem à noite, após meses de decisão, sou ou não sou, ser ou não ser... Meses de muro. De muro. De cones. Uma ave voando sem saber onde pousar. Com um bico do tamanho da minha dívida. Com o tamanho do dólar. Paulinho Serra! Ele! Não, Paulinho. Você virou onde? No PSD? Não, ele tinha um plano B. PS? Ele tinha um plano B e colocou o B ao lado do PSD. Ficou o PSDB, foi... Ou seja, o PSD do Kassab com o B atrás ficou o PSDB. Pra frente, na verdade. Tá. Paulinho Serra se filiou, voltou o Nil Tucano, Daniel Carria, e pelo jeito ele disse agora vai ser candidato mesmo a prefeito. Decidiu-se algo na vida? Decidiu. Rapaz, deixou e falou, vou ser candidato e nós temos um projeto para Santo André, ele disse. Depois dos projetos acadêmicos? Mas pasme, ele deu uma frase assim maravilhosa, ele falou assim, quem me conhece sabe, eu nunca fiz acordo com o PT. E nunca trabalhei no 13º andar. Jamais! Jamais apertei 13. Mas falando de política regional, para onde vamos? Eu acho que temos que ir para São Caetano, a nossa querida cidade
e risonha. Em Risonha. Parece que o nosso querido prefeito Risonha Aurico está como a Dilma Rousseff. Tá meio pra baixo? Tá que nem fio de chuveiro, tá isolado. Tá isolado, é verdade, mas... Não, pera lá, mas você tá falando aqui do Auríquio? Do Auríquio, se isolou, porque o Paulo do Pinheiro, o bom baiano, aquele homem que anda sempre 20 por hora. Meu rei! Tá completando agora 100 dias de governo. 100 dias de governo naquela calendário velocidade. baiânico, né? Ele já tem no seu arco de aliança 16 partidos. Paulo do Pinheiro. Ou seja, dá 2 voltas na cidade de São Caetano o arco de aliança dele. Ou seja, na forma como está, Sim. Auríquio vai se juntar com quem? Pode ser com Com Tortorello. Tortorello, grande Tortorello. Com quem mais? Com Chico Mendes. Chico Mendes. Com A Lúcia a Lúcia Dalma. Não, a Lúcia sem Dalmas. O Fábio Palácio. São as pessoas que podem. Ex-gordo. E o Gilberto Costa que pode. Sim, o Gilberto Costa que é um elemento de surpresa. Ele Gilberto pode Costa aparecer ele dos é dois candidato, lados. depois ele vai retirar. E depois, Mauá? Mauá. Quem surgiu? Mauá. Quem surgiu lá na Grande Zaira? Mauá. Márcio Chaves. Márcio Chaves, ex-petista. Rapaz, Ele é ex-petista ou é petista? Ele é petista ainda. Mas o que diz Os corredores. Os corredores estão dizendo o seguinte, que ele tá para pular na casa de Kassab. Ele tá para ocupar o PSD. Ou seja, vai sair do armário. Vai sair do isso? armário. Ou seja, Márcio Chaves pode sair do armário e sair do PT. Mas ele sai do PT para ir pro PSD e para ser o quê? Vice do papai Smurf. Que é Clóvis Volpe. o nosso querido Papai Noel, que era de Ribeirão, voou e pulou tucanou também e voltou para Mauá. Agora, sem nos esquecer, para finalizar, Pra encerrar. que amanhã a Dilma apresenta a reforma ministerial. Tá. Ela vai arrancar o Ministério de Pesca. Qual o primeiro ministério que você acha que vai pro saco? O de pesca, porque Por lá quê? só tem roubalo e traíra. É verdade, depois dessa, um abraço. Essa dupla, eu falei, viu? E no próximo bloco teremos a entrevista com o advogado Simon Zeveiter e mais detalhes sobre o velório de Ângela Forte Belchior, a mãe da presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. J mais ABC volta já já. Voltamos ao vivo com o nosso repórter Leandro Amaral, que está na cidade de Santo André. Pois não, Isabelle, voltamos ao vivo a falar aqui diretamente de Santo André, do cemitério da Vila Pérez, aliás, da Vila Pires, seguindo, acompanhando aqui todo o velório da mãe da ex-ministra e atualmente presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, a senhora Ângela Belchior, de 78 anos, que faleceu, repetimos a informação, na manhã desta terça-feira aqui em Santo André. Ela estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa e morreu vítima de uma insuficiência respiratória aguda. Como nós destacamos no bloco anterior, a nossa reportagem não teve acesso a um local mais próximo, nem a ministra, nem familiares, ninguém querendo dar entrevista, claro, e nós respeitamos este momento. A movimentação segue bastante intensa e deve ser assim nas próximas horas, até às 9 horas da manhã desta quarta-feira, quando está previsto o horário do enterro da mãe da ex-ministra Miriam Belchior. E rapidamente, Isabelle, para a gente aqui atualizar as informações para o nosso telespectador, agora há pouco a gente acompanhou a sessão da Câmara de São Caetano do Sul, uma sessão que foi marcada por uma presença ilustre nesta terça-feira, o ex-prefeito, jurista Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que esteve hoje em São Caetano do Sul, foi homenageado, ele que nos últimos dias tem sido protagonista do cenário político pelo fato de ter redigido uma carta aberta endereçada ao ex-presidente Lula, fazendo críticas a Lula. Lembrando que quando Tito foi prefeito de São Bernardo do Campo, no final da década de 70, início dos anos 80, Lula era responsável e estava se projetando politicamente por meio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Tito Costa lembrou aquela época e cobrou Lula que poderia ter feito mais quando esteve no comando do Brasil, e agora o seu partido, através da presidente Dilma, que comanda a nação. Por isso, Tito Costa foi homenageado na sessão desta terça-feira na Câmara de São Caetano do Sul. Um outro detalhe importante também da Câmara, Isabelle, o presidente da casa, vereador Paulo Botura, deve se filiar nas próximas horas no PTB. Aliás, deve retornar ao Partido Trabalhista Brasileiro, deixando o PROS e marcando assim também
também o retorno do PTB à base de apoio do prefeito Paulo Pinheiro. Lembrando que o PTB era oposição, pois tinha em suas fileiras o ex-prefeito José Eurico Júnior, que agora está no PSDB, portanto, sem impeditivos para o apoio PTBista à gestão de Paulo Pinheiro. Voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC. Isabelle. Vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial fechou em alta de 1,83%, cotado a R$ 4,05. O euro encerrou com valorização de 1,23%, vendido a R$ 4,51. E a Bovespa terminou o dia em baixa de 0,7%. Mutirão de Saúde de São Caetano, o 5º mutirão da saúde do programa Fila Zero da Prefeitura de São Caetano do Sul, realizado sábado no Hospital São Caetano, atendeu 3.600 munícipes em 20 especialidades diferentes, entre pré-agendamentos realizados pela Central e demandas corriqueiras. Desde maio deste ano, quando a Fila Zero foi lançado, foram mais de 10.000 pacientes beneficiados pelos mutirões. A próxima edição está marcada para 17 de outubro. E agora eu converso com ele, o nosso advogado que tira dúvidas sobre condomínio. Ele chegou, Simon Zeveiter. Boa noite, Simon. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. E olha, hoje eu disse que hoje eu vim com a caravana, que está minha família toda, minha mãe, meu pai, meu filho, meu primo dos Estados Unidos, e todo mundo começou a fazer pergunta para ele no camarim. E realmente é interessante, porque é um tema tão que abrange tantos temas, né? Abrange tantas situações, então às vezes o que uma pessoa imagina que é certo não é, enfim, por isso que a gente recebe um monte de pergunta, né? Vamos lá? Vamos à primeira então que chegou aqui. Sou síndico e por conta da crise e aumento da inadimplência, os moradores querem que eu volte a pagar o condomínio por conta dessa crise. O que eu devo fazer? Bom, nós já falamos disso aqui outras vezes, o síndico tem o direito de receber um salário ou a isenção do seu condomínio. Então, o que ele deve fazer é bater o pé em cima disso, porque se o condomínio tiver que contratar um síndico profissional, isso vai acabar custando até mais. Sim. Às vezes acaba custando mais. Também é muito comum hoje em dia, ou ainda não é comum aqui acontecer isso, de contratar o síndico profissional. De terceirizar. Hoje já está sendo comum, a contratação está existindo. É, às vezes, até melhor quando o condomínio tem muitos conflitos, quando os moradores já foram síndicos algumas vezes. E muitos condôminos muitos também, condôminos, né? E aí acaba tendo aquele conflito entre eles, e aí é melhor acabar contratando um síndico, a administradora acaba indicando, eles vão lá, fazem a proposta deles, apresentam a forma de trabalhar e acabam sendo contratados. Às vezes sai mais caro, às vezes não. Às vezes é melhor por conta dos conflitos. E nessa situação, ela tem que, se ela for tentar se reeleger, é direito do condômino, do síndico, ter essa isenção, sim. O que tem sido feito nessas situações é o pessoal tem tido um desconto proporcional no condomínio. Então, às vezes, o síndico paga 60%, 70% da taxa. Tem 60%, 70%, perdão, do desconto e aí acaba pagando só 30%. Às vezes, acaba adequando. Sim, pode ser bom para ambas as partes. Exatamente. Também, né? Mesmo porque o trabalho de síndico não é fácil, Nem gente. um pouco. Demanda tempo, paciência, sabedoria para lidar com cada condômino que tem esse pensamento diferente, né? A dinâmica de vida diferente. Então, não é um trabalho tão fácil assim. Não, é bem complicado aí, uma responsabilidade grande. É verdade. Mais uma pergunta. Por conta da crise hídrica, o síndico cortou a água das duchas da academia. Ele pode fazer isso? A gente economizar, estamos no momento de economia. Estamos no momento de economia da água, tem que ter esses controles. Agora o que tem que ser feito é ver se realmente essa eliminação dessa ducha vai se fazer vai se ter uma economia ou não. Agora fazer de bate-pronto assim não pode. Tem que comunicar, passar uma circular que isso vai ser feito, demonstrar, tentar marcar uma reunião ou através de uma circular aí comunicar os demais. Entendi. Sou inquilino e vai ter uma reunião para eleição de síndico. Uma vez que pago o condomínio, eu posso votar? Você pode votar se você tiver uma procuração
do proprietário do apartamento que você reside. Então, se você tiver essa procuração, você pode votar e ser votado se ele te der também esses poderes. Caso contrário, não é porque você paga o condomínio, que é uma obrigação acessória ao seu contrato, que você vai poder votar no... Agora, imagine uma situação, o inquilino, quando entrou, por exemplo, no apartamento alugado, o condomínio custava, vamos supor, R$1.000, e aí no mês que ele entrou, o prédio decidiu, antes, numa eleição anterior, fazer uma grande reforma no condomínio e ele vai ter que pagar um rateio, né, uma taxa extra mensal por 6 meses, por exemplo. E aí? Precisa se verificar se no contrato consta que ele também irá pagar sobre os rateios ou não, entendeu? Se não, aí o proprietário acaba tendo que assumir. Entendi. O síndico do prédio que resido iniciou uma obra para instalar um sistema de reuso de água, alegando a crise hídrica, mas não colocou em votação, ou seja, ele decidiu sozinho. Ele está certo? Não pode se fazer nenhuma obra a não ser emergencial sem comunicação. Senão ele tem que trazer cotações de 3 orçamentos, pedir orçamentos, marcar uma assembleia e apresentar. E em aprovação em assembleia se vai ser feito ou não essa instalação. Muito comum hoje em dia as pessoas usarem gesso nos banheiros, né? E muito comum também começar uma infiltração. Do nada surge uma infiltração. De quem é a culpa ou quem é responsável por esse conserto? O morador do andar de cima ou o próprio morador? A responsabilidade, se isso for proveniente de um vazamento do ralo ou da privada, se tiver da banheira, se for dessas situações, ou do cotovelo, é do morador do apartamento de cima. Se for um problema de coluna hidráulica vertical, a responsabilidade é do condomínio. O morador do apartamento inferior abaixo não pode se responsabilizar e nem ele arcar com esse prejuízo que ele está sofrendo. Sim, com certeza. Então é o vizinho de cima ou o prédio que tem que arcar, tem que ver de onde vem o vazamento. Não uso a antena coletiva do prédio, uso somente por assinatura. Tenho que contribuir com a manutenção da antena coletiva? Tem que contribuir, mesmo porque ela está lá à sua disposição. Se você deixar de ter a sua televisão por assinatura, você vai ter seu dispor a televisão coletiva. Nos prédios mais novos, não estão mais instalando mais as antenas coletivas, as novas construções já não estão vindo mais. Já é um outro sistema, né? Já é um novo sistema. Mas no teu caso, você tem que arcar, sim. Muito bem, obrigada, Simon, pela participação. Obrigado. Mas terça-feira que vem ele está de volta, viu, gente? Pode continuar mandando suas perguntas, participar através do nosso portal, que é o www.tvmaisabc.com.br, e o nosso WhatsApp está aqui na tela para você mandar sua mensagem. Muito obrigada, Simon. Muito obrigado. E dessa forma, o J Mais ABC dessa terça-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Sugiro que você continue conosco para conferir as melhores ofertas de varejo da TV Mais, da região do Grande ABC. E às 8h15 em ponto tem o nosso querido Léo Lucas com o seu Esporte Mais. Obrigada, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.